manhãzinha, porque você que ainda não conseguiu ter o seu lecionário, você tem a oportunidade em casa poder estudar, amém? E assim você ser ricamente abençoado com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia para uma curta meditação antes de orarmos. Efésios, capítulo de número 5, do verso 14 ao 20. Efésios, capítulo de número 5. Livro de Carta do Apóstolo Paulo, a igreja em Éfeso, capítulo 5, do 14 ao 20. O apóstolo Paulo sempre trabalhou muitos desafios da igreja, da forma como a igreja ao longo do tempo se esfria, infelizmente. Às vezes ela é corrompida por falsas teologias, e não é diferente da nossa realidade, e louvado seja Deus por termos a palavra de Deus sempre como o nosso norte, como a nossa referência para voltarmos aos caminhos do Senhor. Efésios 5, do 14 ao 20. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo. Fala para o seu irmão: acorda. Mais uma vez, vai, acorda. Levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E não se embriague com vinho, por isso leva a devassidão, mas deixe de se encher do Espírito. Todos juntos? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a igreja diga amém. Pai de amor e bondade, com temor e tremor, chegamos diante da Tua palavra para nela meditar e buscar a Ti em oração, Pai. Fala aos nossos corações, afina nossos ouvidos à voz do Teu Espírito Santo. Obrigado por essa liberdade de culto e pelo acesso que temos ao Teu Evangelho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você perguntar para o seu pastor, o que é a coisa hoje que mais desafia o meu coração, que mais me causa preocupação como pastor, é a força que nós estamos fazendo para sermos cristãos. A igreja tem feito muita força para as pessoas estarem dentro da igreja. A igreja tem feito muita força para as pessoas orarem. A igreja tem feito muita força para as pessoas se amarem, cuidarem uma das outras, intercederem. Eu fiquei muito feliz, nós temos uma irmã que está hospitalizada nesse momento. Deus tem abençoado, aberto portas para que seja abençoada, e eu vi irmãs me ligando: pastor, o que eu posso fazer? Eu quero ajudar, eu quero, nem que seja palavra de amor, dar um suporte. Isso é essa igreja. Mas por contraparte, eu tenho 90% da igreja totalmente indiferente às lutas dos irmãos. E eu vou procurar a palavra de Deus, eu vou procurar, porque Paulo passou por problemas, desafios parecidos com esse. E se eu quero eficácia na minha oração, o que é que a sua oração seja respondida? Dá um amém bem forte. Eu tenho que estar em conformidade com a palavra de Deus, não vivendo o evangelho. Botou o arquivo ali já, minha querida? Obrigado, Ana. Então, não vivendo o evangelho à minha própria maneira, porque é muito complicado quando a gente tem o mundo dizendo para você assim: faz o que você quiser, foi para a liberdade que chamou, é isso aí, vamos fazer, vamos viver a vida da melhor forma possível. Pessoas bonitas, influentes, desconstruindo esse evangelho. Quantas vezes eu falo isso na pregação? E chega o seu pastor aqui na contramão, falando para você que se o reino de Deus não tiver em primeiro lugar na sua vida, não tem espaço para Deus acrescentar nada. É uma coisa que Deus tem trazido ao meu coração, porque nós estamos tão cheios das coisas desse mundo, ao ponto da Páscoa ser uma expectativa de feriado e descanso, compras, chocolate, etc. Eu diria para você, vou estar pregando amanhã sobre isso, o coelho e o chocolate é um dos menores problemas que nós temos no atual século. Isso aí já está bem resolvido, né? A igreja já entende muito bem isso, mas o grande problema que nós estamos passando nesse momento da nossa história é a falta de reverência ao nosso Deus, ao que Ele de fato é, ao impacto, porque você tem noção do sacrifício que Ele sofreu? Pergunta ao seu irmão: você sabe quanto Ele sofreu? Pergunta para o seu vizinho.
E existe muito espaço no nosso coração sendo concorrido com Deus. Espaços como? Veja você que interessante. Ah, legal, eu esqueci disso aqui. Vamos ler. ICNV Realengo 2026? Esquece não, esse é o nosso lema desse ano. Mas veja como Deus está saindo de cena. E o que está entrando em cena na vida do irmão é o seguinte: minha vida, minha família, meus desejos, meu lazer, meu dinheiro, meu trabalho, meu descanso, meus sonhos, minhas ambições, minhas paixões. E o pior de todos, meu próprio evangelho criado à minha própria imagem, para que eu possa viver com os meus pecados, ignorando tudo que o pastor fala, sem me sentir incomodado. Então, eu como pastor, meu alvo aqui é pegar você pela mão, se você quiser dar as mãos a mim e a esse evangelho, para que nós possamos viver ele na sua totalidade. A única forma da sua oração ser respondida é se você viver essa palavra. Não tem outro segredo. Então, vamos voltar para a palavra de Deus para despertar nosso entendimento a respeito da oração. Pois como pregador, só me resta uma coisa. Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta você que está dormindo. Olha que ele fala: levante-se dentre. Isso é uma morte espiritual. Entenda bem, quando nós estamos agarrados com a minha vida, eu estou morto para o reino. Quando a minha vida é maior que Cristo, quando a minha família é maior que a igreja, quando os meus interesses, minhas ambições, meu prazer, até meu pecado é maior do que a igreja, eu estou morto para Cristo. Eu estou morto para o reino, não há nada, não há vida, porque a vida que existe em nós, o que tem de bom em nós é o quê? É o Espírito Santo de Deus. É só isso que tem de bom em nós. A carne, para nada presta. E por mais que possa parecer óbvio, antes mesmo de nos preocuparmos com o avivamento, nós temos que voltar para o básico, porque só vai haver avivamento na igreja quando todos na igreja forem cheios do Espírito Santo de Deus. A matemática é simples: sem Espírito não tem avivamento, sem santificação não tem Espírito. É simples assim a palavra de Deus. E quando chega no versículo 18, que eu não vou fazer a exposição completa porque de ganhar tempo, as pessoas têm que parar de olhar para esse texto. Eu não embriago de vinho, eu não bebo nem nada. Não é apenas sobre isso que esse texto está falando, porque a pessoa logo olha para esse momento e coloca de lado essa parte da passagem, porque eu não bebo vinho, eu não sou alcoólatra, não bebo. Amém, louvado seja Deus, é bom que seja assim. Mas o que apóstolo Paulo está falando aqui é sobre aquilo que embebedava as pessoas, ou seja, aquilo que seduzia, cativava, deixava a pessoa tão cheia daquilo que ela ficava perdida para as coisas do reino de Deus. Então eu quero pensar com você, fala com o seu irmão, pense junto comigo, fala para ele, pense junto comigo. A embriaguez da vida do cristão, ela vai muito além de um vinho. O cristão ele pode estar embriagado na sua própria vontade. A vontade do cristão, ela pode embebedar tanto a vida dele, que o que acontece com uma pessoa bêbado no volante? Uma pessoa embriagada dos seus desejos e vontades e não querendo saber o que Cristo tem para a sua vida, é uma pessoa descendo uma ladeira sem freio. É impossível não lembrar daquele rodelão. E a Elaine, quando a Elaine caiu sem freio lá, eu sempre lembro da filha dela, era criança, a Elaine se esborrachou toda no final daquela descida do rodelão lá. Eu lembro de uma descida que tinha aqui ali do lado do Brasil. Então, a nossa vida é isso, uma vida largada à própria sorte. E muitas das vezes o que está embriagando o crente é o pecado. E o pecado é tão bom. Às vezes o pecado, pergunta para o seu irmão, o pecado é bom? Pergunta para ele, pecado é bom? Deixa de ser hipócrita. A gente luta contra o pecado porque a gente quer morar no céu. Mas às vezes você quer falar mal daquela pessoa, fazer uma fofoquinha bom quando aquela pessoa é chata, pega no seu pé. Não pode chamar nem seu irmão de tolo, chama, né? Mas aquela pessoa difícil que pega no seu pé, a sua língua coça para falar, é bom, só que não convém. Nós não podemos embebedar das falácias de falar mal. E às vezes, muito pior, o coração da pessoa está tão vazio de Deus que ele precisa se embebedar de sexo, prazeres, pornografia, adultério, devassidão, ambições, que são frutos do que nós aprendemos? Da carne. E a carne para nada presta.
Então, nós estamos vivendo um tempo, isso é muito perigoso, de pessoas que aprenderam o que é frequentar uma igreja, mas quando saem daquela porta para fora, vivem a sua vida à sua própria maneira. E perguntam, por que Deus não está respondendo a minha oração? Porque a oração só terá resposta se Cristo de fato ocupar todos os espaços do meu coração. Eu não posso fingir para Cristo. Não tem como ter resposta para a oração. E aí, então pastor, como é que eu vou preencher todos os espaços do meu coração para não haver espaço para a minha carnalidade? Aí começa o versículo 19, falando entre vocês com... Às vezes o irmão chega na igreja e fala de futebol, doença, violência, coisa ruim, mas não conta a bênção. Irmão, fiz devocional essa semana, tinha um momento de oração e introspecção. Entenda bem, não quero que você seja uma pessoa legalista, não é isso. Mas muitas das vezes o que o seu irmão está precisando é uma palavra de ânimo, é uma palavra de fé. Irmão, experimentei essa semana, orei, passei, meu marido pegou no meu pé, estava passando por aperto, mas às vezes o seu irmão está procurando uma palavra de ânimo, um bom testemunho da sua parte, um texto que você leu na Bíblia, que te inspirou, te deu uma alegria. Irmão, olha que a palavra de ânimo que eu recebi do Senhor essa semana. Então, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com coração, né? Vou esperar só o momento do louvor passar, porque eu detesto esse negócio, o pastor manda ficar falando com o irmão, olhando para o irmão, não gosto disso, né? Mas nós fomos criados para o louvor da glória do nosso Deus. É por isso que existe um momento de louvor. Não é enfeite, não é decoração, não é momento de se emocionar, mas é momento de colocar Cristo no centro da sua adoração. Esse é o alvo do nosso louvor, tá? Se não soubesse. Então, agora, quem são esses vocês? Falando entre vocês. Então pergunta para o seu irmão, quem são os vocês? Pergunta para ele. Seu marido? Seu filho? Não, a sua família são os da fé. Quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Né? Então isso que é importante lembrar. Você sozinho na sua casa, você frequentando cultos uma vez por semana, você não poderá encher o seu coração desses valores. Uma hipocrisia horrível do cristão que a gente vê hoje em dia. Eu estou escutando minha rádio, estou prestando meu culto. Não está. Você está se enganando, fingindo. Nossos vizinhos lá, né? É pagode, pancadaria, pornografia a noite inteira. Churrasquinho, as piores músicas. Chega de manhã, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Na ignorância deles, que é aquela hora que bate a ressaca, a dor de cabeça que bebeu a noite toda, aquele peso na consciência, aquele nojo de si mesmo que o mundano sente depois, né, de todo o pecado dele. O ser humano não aguenta o pecado dele, por isso a gente corre para a igreja, né? Uma vez que isso nos é revelado, né? O Espírito Santo nos revela que aqui nós podemos ser libertos do pecado. Mas ele acorda de manhã e na ignorância dele ele acha que aquele louvor vai mudar a vida dele. Não vai. Quem muda a nossa vida é Cristo, não é uma música, é a palavra de Deus que nos ensina a lutar com o nosso pecado. Estou falando demais, né, irmã Tayane? Eu tenho que correr aqui. Então, é na casa do Senhor, com salmos, cânticos, hinos espirituais, que eu vou, não vai ser vendo Netflix, né, vendo filme, outra coisa também, vendo filme, vou ver filme evangélico, eu vou assistir o culto online. Isso não existe, a não ser que você esteja passando por uma limitação física, isso às vezes acontece. E Deus falou algo muito sério no meu coração, estava lendo o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, De Pastor para Pastor, e como isso tem revigorado a minha fé, tem me chamado, né, a importância da seriedade do Evangelho de Cristo na igreja. E ele fala sobre que o pastor ele tem que lutar constantemente para ser cheio do Espírito Santo. E ele fala, a única forma de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo é por meio da oração. Não tem. Eu oro na igreja, oro de manhã. Não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus ama orar, busca motivos para orar, caça todos os cultos de oração que tem, porque o Espírito Santo anseia conversar com o Pai. Quando eu estou cheio do Espírito, é uma via de mão dupla, é uma coisa casada com a outra, porque você observa, porque as pessoas muitas das vezes depositam a sua confiança na mulher de oração forte. Eu detesto esse termo, vocês me conhecem.
Mas por quê? Naquela pessoa que ora muito. Porque a pessoa que ora muito é a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E é bem provável que a oração seja respondida quando aquela pessoa ora. Porque ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Só que a correria do nosso século está deixando a gente muito ocupado para orar. Não está dando para orar. Ora na igreja. Ora, Jesus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Quem já escutou essa oração uma vez na vida? Já escutou. Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Senhor, aquele hospital está cheio de gente e eu não estou lá, glória a Deus. Eu estou de pé com as minhas dores, lutas e limitações, sendo sustentado por Ti. Mas os prazeres desse mundo, os conselhos dos ímpios, dos influencers da internet que se dizem cristãos, está falando mais alto o coração da igreja, porque eles falam coisas boas, fala que você é livre para fazer o que você quiser, que Deus conhece o seu coração, foi para a liberdade, mas a liberdade que Deus fala na Bíblia é a liberdade do pecado, não é a liberdade de fazer o que eu bem entendo, mas as pessoas envergam o Evangelho de Cristo para fazer o que quiserem. Para encerrar, dando sempre graças a Deus por tudo, versículo 20, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de você pedir algo essa manhã, quando formos nos ajoelhar, vamos crescer espiritualmente mais nas coisas de Deus. Peça que Deus confronte você em oração essa manhã e pergunte: do que seu coração está tendo sede? Eu estou tendo sede de comunhão? Eu estou tendo sede de oração? Porque se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, a oração é algo que tem que arder no seu coração. Tem muita gente nessa hora correndo atrás do seu bacalhau, do seu peixinho, do seu almoço de Páscoa, mas isso não é a Páscoa. A Páscoa é Cristo. Cristo, Ele veio substituir. Nós vamos estudar sobre isso na manhã pela manhã. Cristo, Ele veio substituir. Agora, a aliança é eterna, é perfeita. Mas o que Ele quer de cada um de nós é que nos enchemos dEle, sermos cheios do Espírito Santo. E sem oração, não tem como. Vamos ficar de joelhos no próximo momento, ajoelharmos e orarmos ao nosso Deus.